Imagine uma aldeia que não tinha rei, império ou exército unificado, mas que, no entanto, conseguiu aterrorizar Roma, resistir ao seu poder por séculos e deixar uma marca tão profunda que até hoje celebramos seus rituais sem saber. Seu nome foi esquecido por muitos, mas sua influência segue viva. Os celtas, guerreiros indomáveis, amantes da liberdade, defensores das florestas, rios e estrelas. Sua civilização se estendia dos Alpes até a Irlanda, das costas de Portugal até as terras nebulosas da Escócia. E por séculos eles enfrentaram o maior império de todos os tempos. Foram eles que humilharam Roma saqueando a cidade quando ela ainda era jovem. Foram eles que uniram tribos inteiras para desafiar Júlio César em uma das guerras mais sangrentas da história. E foram eles que deram origem a um dos rituais mais antigos e conhecidos do mundo moderno, Samhain, o predecessor celta do Halloween. Mas a história deles é muito mais do que uma série de batalhas. É a história de uma cultura que vivia conectada com a natureza, com seus espíritos, com seus símbolos, como uma língua que cantava mitos e lendas junto ao fogo. Uma cultura que, embora Roma tenha tentado apagar com espada, impostos e religião, sobreviveu entre ruínas, manuscritos e memória popular. Neste vídeo, vamos viajar para o coração do mundo celta. Vamos descobrir quem eram, como vivían, porque lutavam e o que os levou a enfrentar, mais uma vez, um inimigo muito maior. E fique até o final, porque vou mostrar como um antigo ritual celta feito para proteger os vivos dos mortos se transformou na festa fantasia mais famosa do planeta. Para entender quem realmente fóramos celtas, precisamos nos afastar da imagem típica de guerreiros com espadas de ferro e escudos decorados. A história celta não começa com a guerra, mas como metal, a floresta e o fogo. Seu origem remonta à Idade do Bronze final, entre os anos de 200 e 800, naquilo que hoje conhecemos como Áustria, sul da Alemanha, Suíça e norte da França, nasceu uma rede de povos que não se chamavam de celtas, mas que compartilhavam uma língua, costumes, crenças e uma visão única do mundo. Essa primeira cultura foi conhecida como a civilização de Hallstatt, nomeada assim pelos achados arqueológicos encontrados em um antigo cemitério dessa localidade austríaca. Eles eram especialistas em trabalhar ferro, bronze e ouro. Forjavam espadas não só para a guerra, mas como símbolos espirituais. Eram agricultores, pastores e também comerciantes. Trocavam sal, estanho e vinho com gregos, etruscos e povos do Mediterrâneo. Sua estrutura social estava dividida em clãs e tribos. No topo, a elite guerreira, adornada com torques de ouro, mantos de linho e capacetes com chifres ou cristas. Mas também havia artesãos, camponeses, ferreiros e, sobretudo, druidas, os sábios, juízes e guardiões do conhecimento oral. Eles não escreviam, memorizavam milhares de linhas de poesia, leis e mitos. A cultura celta não era estática. Ela evoluía, viajava e se misturava. Por volta de 500 AC, surgiu uma nova fase conhecida como a cultura del Atene, mais artística, mais sofisticada e mais expansiva. Suas joias, suas armas, seus vasos, tudo era decorado com curvas fluídas, espirais, formas que pareciam imitar o movimento do vento ou o curso dos rios. Foi durante essa fase que os celtas começaram a se expandir por quase toda a Europa ocidental, França, Bélgica, Espanha, Portugal, norte da Itália, Suíça, Áustria, Alemanha, Ilhas Britânicas. Até registros de tribos celtas nos Balcãs, na Anatólia, atualmente Turquia, e além do Danúbio. Mas, ao contrário de Roma ou da Grécia, os celtas não construíam impérios. Eles não tinham cidades muradas, nem um exército centralizado. Eram tribos autônomas, unidas pela cultura, não pela bandeira. E aí estava a sua grandeza e também sua maior fraqueza. Enquanto Roma avançava com legiões disciplinadas e leis de ferro,
Os celtas resistían como a propia natureza, dispersos, diversos, livres, mas também vulneráveis. Roma, século IV AC, ainda não é o colosso imperial que conquistará o Mediterrâneo. É uma república jovem, orgulhosa, poderosa, mas não invencível. E um dia, essa ilusão de invulnerabilidade será quebrada para sempre. Ano 380 C, das profundezas do norte, uma tribo celta, chamada os Senones, atravessa os Alpes e desce sobre o Lácio como uma tempestade. Na Batalha de Alia, perto do rio Tibre, as legiões romanas são esmagadas, humilhadas, desorganizadas e tomadas pelo pânico. Os soldados fogem, e os Senones entram em Roma. As ruas ficam vazias. O povo se esconde. O Senado se refugia no Capitólio. E pela primeira vez em sua história, Roma é saqueada. As casas queimam. Os templos são profanados. As ruínas fumegam durante dias. As histórias dessa tragédia seriam contadas por gerações, como um trauma coletivo que jamais se curaria. Naquela noite em que Roma foi tomada por bárbaros celtas, nasceu uma sombra que acompanharia os romanos por séculos: o medo do norte, o terror dos gauleses. Desde então, os romanos começaram a construir uma narrativa de superioridade moral em relação aos bárbaros. Mas, no fundo, sabiam a verdade. Os celtas não eram selvagens, eram organizados, corajosos e capazes de derrotar qualquer um. Nos séculos seguintes, as tensões entre Roma e as tribos celtas da Gália se tornaram constantes. Houve escaramuzas, tratados quebrados, emboscadas, alianças traídas, mas a grande tempestade ainda estava por vir. Seria na época de Júlio César, quando as guerras da Gália transformariam esse medo ancestral em uma cruzada de conquista total. E no meio desse fogo, nasceria um herói que colocaria toda Roma em xeque. Seu nome, Vercingetorix. Seu legado: unir as tribos celtas pela última vez contra o poder da águia romana. 58 AC, Roma está em ascensão, mas sua ambição já não se limita à Itália. E à frente dessa expansão está um homem com uma fome insaciável: César Júlio César. Governador da Gália Cisalpina e Transalpina, César vê na Gália livre a oportunidade perfeita para obter fama, poder e riqueza. E assim começam as guerras da Gália, uma campanha de 8 anos que marcará um dos momentos mais sangrentos do mundo antigo. À sua frente, as tribos celtas lutam bravamente. Algumas resistem, outras fazem pactos, mas César não busca acordos, ele busca a conquista total. Roma avança como uma máquina imparável. Milhares de mortos, aldeias arrasadas, prisioneiros acorrentados. A Gália, dividida em dezenas de tribos, começa a cair uma por uma, até que um jovem líder emerge das ruínas. Seu nome é Vercingetorix, filho de um nobre arverno executado por buscar o poder. Inteligente, carismático, implacável, ele realiza o que ninguém havia conseguido: unir as tribos gaulesas sob um único estandarte. Vercingetorix não enfrenta Roma como os outros. Ele não joga para a honra, ele joga para a guerra total. Ele aplica táticas de terra arrasada, corta suprimentos, provoca levantes e, em pouco tempo, coloca César contra as cordas. O ponto de virada chega em 52 AC, na colina fortificada de Alesia. Lá Vercingetorix se refugia com seu exército, cercado por legiões romanas. Mas César não apenas o cerco, ele constrói um muro ao redor da cidade, e depois outro ao redor desse muro. É um caos, um cerco dentro de outro cerco, um anel de morte que aperta por dentro e por fora. Os gauleses tentam romper o cerco. Vercingetorix resiste. Os aliados externos atacam com fúria. Mas, no final, a fome e o tempo derrotam os celtas. Vercingetorix se rende. Ele desmonta do seu cavalo, joga suas armas aos pés de César e se torna prisioneiro do Império. 6 anos depois, no grande desfile triunfal de César em Roma,
Vercingetorix é exhibido, acorrentado diante de uma multidão eufórica. Pouco depois, é executado em uma cela subterrânea, sem julgamento, sem piedade. Com sua morte, a Gália cai completamente sob o controle de Roma. Começa a romanização, novas leis, nova língua, novos deuses. Embora muitos costumes sobrevivam secretamente, a independência celta na Gália acabou, mas não em toda a Europa, porque além do Canal da Mancha, nas ilhas enevoadas do norte, a chama celta ainda arde intensamente. Enquanto a Gália era subjugada pelo sangue e fogo, nas ilhas do noroeste, os celtas ainda resistiam como lobos livres na névoa, especialmente em um território selvagem, úmido e montano. O imperador Cláudio decide que chegou a hora de submeter essas terras enevoadas. As legiões cruzam o canal, desembarcam e começam uma conquista que se estenderá por décadas. Algumas tribos celtas fazem pactos, outras lutam, mas nenhuma deixará uma marca mais feroz na história do que os Cicenos e sua rainha, Boudica. Boudica não era apenas uma rainha, ela era uma mãe, uma guerreira, uma mulher ferida pela traição. Seu marido, o rei Prasutago, havia sido aliado de Roma, mas após sua morte, Roma violou o pacto. Suas terras foram confiscadas, sua família humilhada. Boudica foi açoitada publicamente, suas filhas ultrajadas. Esse foi o ponto de virada. Não houve mais pactos, apenas vingança. 61 DC. Boudica reúne uma força de mais de 100.000 guerreiros celtas, mulheres e homens, camponeses e nobres, todos com um único objetivo: expulsar Roma de sua ilha. Ela saqueia Camulodunum, a atual Colchester. Arrasa Londinium, Londres, então uma colônia romana. Destrói Verulamium, Saint Albans. Mais de 70.000 romanos e aliados morrem. Foi a rebelião mais sangrenta em solo britânico contra o Império. As legiões romanas, superadas em número, recuaram suas forças, mas o governador Suetônio Paulo, experiente em guerras, organizou um contra-ataque brutal. Em uma batalha final, em um local ainda desconhecido, as tropas romanas disciplinadas, blindadas, implacáveis, aniquilaram o exército rebelde. Boudica, segundo os cronistas, cometeu suicídio antes de ser capturada. Ela morreu como viveu, livre. Seu nome, por séculos, foi esquecido, até que retornou como símbolo de orgulho britânico, resistência feminina e legado celta. Embora Roma tenha conseguido dominar grande parte da Britânia, nunca conquistou toda a ilha, porque no norte, nas terras selvagens que hoje chamamos de Escócia, os pictos, outro povo celta, ofereceram uma resistência tão brutal que os romanos tiveram que construir um muro. A famosa muralha de Adriano, com mais de 100 quilômetros de comprimento, não foi construída para expandir, mas para se defender. E no oeste, na verde e mágica Irlanda, Roma nunca colocou um único estandarte. As tribos celtas irlandesas continuaram desenvolvendo sua cultura sem interferências, preservando uma herança que, como veremos, seria essencial para salvar todo o seu legado. Quando a poeira das guerras na Gália e na Bretanha começava a se assentar, quando Roma cantava vitória e erguia templos nos territórios conquistados, ainda havia dois cantos indomáveis no mapa celta: as terras altas da Escócia e Ilha Verde da Irlanda. No norte da Bretanha, os pictos, celtas cobertos com tatuagens e pintura azul, viviam entre montanhas, pântanos e névoa. Eles não reconheciam Roma, não pagavam tributo e atacavam com ferocidade. No ano 122 depois de Cristo, o imperador Adriano, cansado de lutar nessas terras selvagens, ordenou a construção de um muro, a muralha de Adriano. Uma fronteira de pedra, com mais de 100 quilômetros de comprimento, com fortes, torres e guarnições, que marcava o limite do mundo romano. Além dela, apenas terra celta e liberdade. Roma tentou mais uma vez. Ergueu outro muro ainda mais ao norte, o de Antonino, mas também o abandonou. A Escócia nunca foi conquistada. E mais a oeste,
A Irlanda, chamada pelos romanos Hibernia, permanecia como joia celta intocada. Roma nem sequer tentou invadila, talvez pelo seu isolamento, talvez por falta de interesse. Mas a verdade é que a cultura celta na Irlanda não apenas sobreviveu, mas floresceu. Sem imperadores, sem legiões, sem estradas romanas, as tribos irlandesas preservaram sua língua, sua mitologia, seus druidas e seus ritos ancestrais. Durante séculos foram o coração pulsante do mundo celta. E seria lá muito depois onde o cristianismo chegaria, mas não para apagar essa cultura, e sim para se fundir com ela. A Irlanda se tornaria o último farol celta, uma terra onde a história, a lenda e o sagrado não foram escritos em mármore, mas em runas, cantos e manuscritos. No início do século XV, um novo visitante chegou à Irlanda. Ele não veio com espadas nem legiões, mas com livros, símbolos e uma cruz. Era o cristianismo. Em vez de uma invasão militar, o que ocorreu foi uma transformação cultural única. O mundo celta não foi destruído, mas absorvido. E em muitos casos, reinventado. O protagonista dessa transição foi São Patrício, um missionário que, segundo a tradição, foi escravizado pelos celtas e depois voltou às suas terras como pregador. Mas Patrício não impôs a fé com fogo ou punição. Fez isso compreendendo os celtas, sua visão de mundo, seus símbolos e seus costumes. Os druidas, que haviam sido por séculos os guardiões do conhecimento oral, foram gradualmente substituídos por monges e abades. Mas aqueles mosteiros irlandeses não eram como os de Roma. Lá, ainda se escreviam os antigos mitos, cantavam-se epopeias heroicas e copiavam-se as lendas pré-cristãs com incrível detalhe. Foi graças a esses monges, celosos copistas e poetas devotados, que hoje conhecemos tesouros como o livro de Kells ou os ciclos mitológicos de Ulster e os Fianna, onde heróis como Cuchulainn e Fionn MacCumhail vivem para sempre. Mesmo muitos símbolos cristãos na Irlanda são, na verdade, adaptações de antigos emblemas celtas. O trevo, símbolo da Trindade, a era sagrado. A cruz celta une ao cristianismo como disco solar dos druidas. E muitas novas festas religiosas foram colocadas sobre festivais antigos. Assim nasceu uma Irlanda única, profundamente cristã. Sim, mas também profundamente celta. À medida que Roma colapsava sob as invasões germânicas, a Irlanda se transformou em farol de conhecimento, espiritualidade e tradição oral. De lá, monges missionários viajariam para o continente levando o cristianismo e a herança celta com eles. A identidade celta, longe de se extinguir, se camuflou sob os trajes de uma nova fé e sobreviveu. Entre todas as festas, crenças e lendas, há uma celebração em particular que representa melhor do que nenhuma outra. Essa poderosa mistura do pagão e do cristão. Seu nome é Samhain, e talvez, sem saber, você a celebre todo dia 31 de outubro. Antes das fantasias, antes de doces ou travessuras, antes das abóboras esculpidas, já existia uma noite mágica e temida, Samhain. Para os celtas, o ano não terminava em dezembro, mas na noite de 31 de outubro, quando as colheitas terminavam, o sol se punha mais cedo e o inverno trazia consigo o silêncio dos mortos. Samhain, pronunciado Samhain, marcava o fim do ciclo da vida e o começo de outro. Era uma fronteira entre a luz e a escuridão, entre o conhecido e o invisível, entre os vivos e os que já não estavam mais. Nessa noite, o véu entre os mundos ficava fino. Acreditava-se que os espíritos dos ancestrais retornavam, que as fadas podiam vagar pelos campos e que forças escuras se libertavam em busca de almas perdidas. Para se proteger, os celtas acendiam grandes fogueiras nas colinas, deixavam oferendas de comida e bebida nas portas e se fantasiavam com máscaras grotescas para confundir os espíritos. Alguns até trocavam de casa por uma noite, como forma de enganar a morte. Era um ritual ancestral, carregado de respeito e temor.
Não havia doces, não havia alegria comercial, havia fogo, cinzas, silêncio e mistério. Quando o cristianismo chegou, a igreja não conseguiu erradicar o Samhain. Então fez o que tantas vezes aconteceu na história, adaptou. No século VIII, o Papa Gregório III instituiu o Dia de Todos os Santos em 1º de novembro, e mais tarde o Dia dos Fiéis Defuntos em 2 de novembro. O Samhain foi cristianizado, mas seus símbolos pagãos permaneceram latentes. Com o tempo, a emigração irlandesa, especialmente para os Estados Unidos, trouxe essa tradição. E lá, na mistura com outros costumes europeus, o Samhain renasceu sob um novo nome, Halloween. As abóboras com rostos, herdeiras dos nabos esculpidos pelos irlandeses, as fantasias, eco das máscaras ancestrais, o pedir doces, reflexo das antigas oferendas, e a ideia de que por uma noite o outro mundo está mais perto. Assim, um antigo festival celta, nascido entre névoa, fogo e memória, sobrevive em milhões de lares a cada outubro, sem que muitos saibam sua verdadeira origem. Os celtas não deixaram impérios, não deixaram catedrais de mármore nem legiões de pedra, mas deixaram algo muito mais poderoso, uma memória viva. Foram derrotados na batalha, foram absorvidos por culturas maiores, foram silenciados pela escrita dos vencedores, e ainda assim nunca desapareceram. Continuam nas palavras que sobrevivem no gaélico, no galés ou no bretón. Continuam nas melodias de gaitas que atravessam montanhas, nos nós entrelaçados da cruz celta, nos contos que falam de fadas, duendes, gigantes e druidas. Continuam até mesmo em você, sempre que acende uma vela no Halloween sem saber que está repetindo um ritual milenar. Os celtas foram mais do que guerreiros. Foram sonadores de pedra e fogo, guardiões das florestas, semeadores de lendas. E sua verdadeira vitória foi esta: serem lembrados não pelo que conquistaram, mas pelo que inspiraram. Então, da próxima vez que você vir uma espiral celta, ouvir um sobrenome com raízes gaélicas ou participar de uma festa com máscaras e fogo, lembre-se de que está caminhando como os espíritos de um povo que nunca desistiu. Você conhecia essa história? Sabia que o Halloween tem raízes tão antigas? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal se quiser mais histórias como essa e compartilhe este vídeo com alguém que também merece conhecer o legado celta.